Nisso nós vamos aprender hoje, pessoal, a dar uma atenção. A porta é grande e eficaz, quem conhece os cultos de quarta, a porta é grande, a porta é eficaz, só que há adversários. E o que eu tenho buscado ensinar nas quartas-feiras? Vencer eles. E como que eu venço? Pela fé, por ouvir a palavra do nosso Deus. E o de hoje, pessoal, é aquele que muitas vezes está aí confundindo quem somos e para onde vamos. As vozes, são muitas vozes que a gente ouve, né? E aí que eu vou dar uma atenção especial às coisas que eu já tenho ouvido, para que então eu não venha me desviar daquilo que Deus disse e eu venha possuir a promessa que é direito meu e direito seu. A salvação da nossa família é um direito nosso, não é? É dado por Deus. Uma promessa ele nos fez. O apóstolo João falou, uma promessa ele nos fez, a vida eterna. Então nós temos uma promessa em comum, a vida eterna. Agora eu tenho que sempre lembrar daquilo que ele disse para chegar até lá. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Vencendo esse adversário de fazer com que você ouça outras vozes que te desviam da conduta cristã, em Deus, na verdade, e ouça de novo aquilo que ele já falou. Porque na verdade, gente, tudo que nós precisamos já foi falado. Cabe a nós darmos uma atenção especial. Vamos para a palavra de Deus, Hebreus 2, aonde eu começo a introdução do culto de hoje. E uma dica super importante, eu não sei como foi seu dia. Cada um tem um dia de uma forma. Alguns um pouco mais agitados, outros um pouco menos agitados. Mas às vezes os que são menos agitados são piores, porque estamos esperando que fosse agitado, não foi. Então o que eu quero dizer é o seguinte, tudo pode contribuir para você hoje receber algo muito grande, ou tudo que você viveu pode atrapalhar, se você não prestar atenção. Então, esquece, mesmo não sendo tão fácil em algum caso, tudo que aconteceu aí fora, senão não vai funcionar. E se conecta aqui agora, porque aqui agora vai ser tudo que você precisa para vencer. Então, só uma dica, tá, gente? Não é uma regra, não. Mas uma boa dica que eu garanto que vai te ajudar bastante. Nossa cabeça ela é muito pensativa e é muito comum isso acontecer. Por isso, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos e se encher dele. Imagina se a gente vai trazer todos os dias alguma coisa dentro de nós para ouvir a Deus. A gente não consegue. Então, por isso, não sei o que precisa ou o que possa estar acontecendo. Desliga aí do mundão e se liga em Cristo que vai dar tudo certo. Vamos lá, pessoal. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Diz assim, portanto, convém-nos, é conveniente, hein? Atentar. Está escrito ainda aqui na tela, pessoal, com mais diligência, de uma forma bem resumida, é cuidado, zelo. Tem umas especificações maiores, mas para a gente agora basta. Com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido. Então Deus já falou, Ele continua falando. Para que em tempo algum nos desviemos delas. Então o que eu preciso entender de primeiro momento? Tudo que vocês precisam para vencer, Deus já falou. Pastor, eu não ouvi tudo que Deus falou. Algum caso ou outro pode alguém questionar. Na verdade, falou, você que não entendeu. Está aqui. Deus não vai escrever mais nenhum livro da Bíblia para você aprender. Ele já escreveu. Todas as palavras que eu e vocês precisávamos ouvir, Ele já disse. Cabe a nós agora aprendermos a ouvi-lo. Então, quando você ouve, eu te dou uma dica que o escritor de Hebreus deixou. Dê mais atenção ao que você já ouviu. A fé que gerou um dia, ela está aí dentro da mesma forma que hoje, se você ouvir de novo aquela palavra, ela vai ser gerada. Ela vai estar, na verdade, sendo conservada. Então, tudo o que nós precisamos é dar mais atenção, com mais cuidado às coisas que já temos, ouvido. Senão, não vai conseguir, gente. Esse é um desafio muito grande. Eu vejo algumas pessoas dispersas, isso me incomoda. Eu incomodo mesmo, eu falo. Será que a vida está tão ruim assim que não consegue parar um pouquinho para ouvir Jesus, gente? Presta atenção. A obra do Senhor está sendo aí falada com você, que Ele quer você de pé ou Ele quer você caído? Ele quer você fraco ou forte? Forte, é óbvio. Então vamos dar aquela atenção especial porque vai ter resultado hoje bom para a sua vida. Não é à toa que a gente está declarando, se eu prego é porque creio, né, gente? O milagre ele vai acontecer. Você só precisa deixar. Eu sei que parece meio louco falar isso, né? De alguém falar, poxa, vou ter que deixar o milagre. É, porque para o milagre acontecer, você tem que deixar o seu ego lá embaixo e deixar a presença de Deus lá em cima. E o seu ego vai fazer você baixar a cabeça e dizer sim, Senhor, para Ele. Não para mim não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Para Jesus, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, vamos voltar para a mensagem.
convém-nos atentar com mais cuidado. Presta mais atenção que Deus tem falado contigo. Para quê? Porque para que em tempo algum, não importa o que aconteça, você venha se desviar do propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho uma base bem simples para explicar isso. Moisés e Josué, a transição de um para o outro. Fica fácil de você compreender. Lá no Josué capítulo 1, pessoal, aqui você pega bem aqui o que eu quero passar, que vocês vão dar certo dessa forma. Tem que dar certo, né, gente? Você não põe filho no mundo para te dar trabalho. Se você fez isso, você tem que aprender com a vida, viu? Porque não é para isso que Deus te deu um filho, não. Assim como uma igreja. O Senhor nos dá... Não, eu quero que você seja alguém de verdade e faça a diferença nesse mundão aí. Se até ontem alguém não era, paciência, a partir de hoje seja. Aí você vai ver uma obra grande acontecer e sua vida ser totalmente transformada. E não só a sua, né? De pessoas que estão à sua volta. Imagina só, o filho se tornar alguém decente porque o pai é decente. A filha se tornar alguém decente porque a mãe é decente. Imagina que lindo. E isso pode ser envolvido porque o tio é, porque a tia é, porque só o pai e a mãe também não, né? Todo mundo que está à volta dessa pessoa. Porque ela ouviu a Deus e seguiu o que Deus falou. Olha que condição positiva a gente tem. Coisas que quem não está aqui não pode ter, porque não está ouvindo. Vocês estão. Vamos para lá, pessoal. Josué, capítulo 1. Versículo 1 em diante. Essa aqui é uma mensagem bem simples do que Deus já falou e manteve e disse para que um dos sucessores de Moisés, na verdade Josué, que era o sucessor, mantivesse o que ele já falou. Nós vamos entender isso aí hoje, olha só. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... O que mais bonito aqui nesse versículo a gente encontra? Que só tem servo, né, gente? Você sabe o que significa a palavra servo? Eu já falei aqui algumas vezes. Escravo. Eu sei que é pesado, mas é o que significa, é o seu sinônimo. E a palavra Senhor tem um sinônimo também, que é dono. Então, nós temos 2 escravos do Senhor voluntários. Eles não foram escravos por força, foi porque eles disseram sim. Que nada mais é, quando se traz escravidão, não é o que estava acontecendo no passado. E sim, a condição de você estar preso em alguém, mas livre do mundo. Por isso que nós somos servos de Cristo, para não sermos servos do mundo. Então, glória a Deus por isso. Estamos livres, presos, como Paulo disse. Estou preso em Cristo, mas sou livre desse mundo, né? Morri para o mundo e nasci para Cristo. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Aí é a ordem que ele deu para Josué. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo mundo considera que isso aqui é uma promessa. Olha, vocês têm uma terra prometida para possuir. Na velha aliança era a Jerusalém, né, pessoal? A terra da promessa, que viraria Israel, aquela coisa toda. Para nós é a nova Jerusalém, algo muito mais sobrenatural e muito mais profundo. Mas mais aqui ainda, gente. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a quem? A Moisés. Se você começou a observar aqui, eu comecei a observar que Deus está falando com Josué de acordo com o que ele já tinha falado com Moisés. Não era algo novo. Na questão de instrução, era a mesma instrução. O que era novo era a pessoa que estava à frente agora. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém, presta atenção, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Quem queria que Deus é com você aqui? Ele é o mesmo, pessoal. Ele continua sendo. É só você falar. Quem já crê já está um passo aí rumo à terra, né, da promessa. Mas quem não quer, começa a crer que vale a pena. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele simplesmente estava dizendo para Josué o que ele disse para Moisés. No versículo 6 ele diz assim, vamos lá. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Promessa do passado que se cumpriria por intermédio de Josué. 7, onde que eu queria chegar, gente? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí ele diz, dela, Deus falando com Josué, hein? Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
O que o Senhor Deus estava falando com Josué? Praticamente o que o escritor de Hebreus escreveu. Dê mais atenção àquilo que eu já falei e siga aquilo que eu já disse. Eu não vou precisar de uma nova instrução, porque a nova instrução já foi dada, eu só preciso manter ela. Hoje nós não temos Moisés nem Josué, temos os modelos, nós temos Jesus Cristo, que é acima de todos. Olha que honra, pessoal. Assim como Josué sucedeu Moisés, assim eu e vocês estamos dando continuidade a Cristo Jesus nessa terra. E o que inclui nossa vida, inclui nossa família. É ou não é? A porta é grande, pessoal. E eu vou passar por ela e com ela a minha casa. Vocês também vão parte da família. Não fica do lado de fora não, né? Porém, há outras vozes que querem tirar o nosso foco. É muito cochicho. Não estou falando aqui, estou falando no dia a dia, no geral. É muitas vozes que querem fazer com que a gente não veja que existe uma promessa que vai se cumprir. É muito comum isso. Eu comentava durante o dia, só para reforço, eu vi um comentário ontem, no jornal. Jornal, sabe, esses jornais que tem no dia a dia. E foi falado lá que o país, minha esposa testemunha, alguns de vocês podem ter visto essa reportagem também, o país mais ansioso do mundo do século XXI, sabe qual que é? Não é difícil, né? Brasil. Como pode, pessoal? De todos os países do mundo, o Brasil é o país mais ansioso. O país que mais se prega de Jesus atualmente é o país mais ansioso. Tem alguma coisa errada ou não tem? A Bíblia não fala que nós temos que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade porque Ele tem que cuidar de nós? O que me faz pensar a ponto de falar, poxa, mas por que o meu país, o seu país, o nosso país é o mais ansioso, se o nosso país é o que mais está tendo acesso ao Evangelho? No modo geral de se falar, é o que mais está tendo acesso. Em qualquer rede social que você abre, tem alguém pregando. É muitas vozes, né, falando sobre Jesus, né, gente? É uma confusão tremenda. Veja quem você ouve. Pessoal, o evangelho que salva é este aqui, ó. O que trouxe Moisés para o deserto e com a promessa foi a mesma palavra que levou Josué para a terra. Muitas vezes você está, ou eu, ou nós estamos ouvindo muitas coisas que confundem a mais do que ajudam, ainda que seja parecido com o evangelho. Então precisamos dar mais atenção às coisas que Deus já falou. E Deus fala ou não fala? Ele fala. É gostoso ouvir, tenha bom ânimo, se esforce. É legal, porque precisa de uma motivação, mas Ele dizendo, eu sou com você. É gostoso saber que Deus é com você, não é? E Ele vai lá e fala assim, olha, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Olha que coisa linda, gente. E não é uma palavras jogadas ao véu, não. É a palavra de Deus e Ele não altera. Agora eu peço o que aprendo. Dê mais atenção. Dê mais atenção às coisas que você, que eu, nós já temos ouvido. Isso vai depender muito, na verdade, nossa família vai depender muito do que você tem ouvido e dado atenção ao que você tem ouvido. Pessoal, a palavra de Deus te deu a condição de avançar. Vamos conquistar terras ou não? Nesse mundo vai ter, eu comentava hoje, quem pode ter assistido, há muitas injustiças, é verdade. Mas faça você o que é certo. Assuma você a posição. O que precisa, isso mexe com a gente. Mudar o que tem que mudar, falar o que tem que falar, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Olha, se todo mundo da minha família não fala comigo, eu vou ser aquele que vai falar com todo mundo. Seja você o que Cristo ensinou. Seja você aquele que realmente, mesmo indo para Nazaré, que as pessoas olhem para você como Jesus foi e te desprezem, você continuará tentando fazer com que eles entendam quem cada um é em Deus. Essas são as verdades que às vezes a gente não está entendendo. E nós podemos. Seja o Josué da nova geração, aquele que Deus vai usar não somente para avistar a terra, mas aquele que Deus vai usar para possuir a terra e levar sua família junto. Vocês estão dispostos a enfrentar isso ou não? Porque onde, pessoal, mana leite e mel, tem gigante, tá? Mas onde tem gigante, mana leite e mel. Aí cabe a você assumir a terra e vencer esses gigantinhos que estão na sua frente. Lá no livro de Isaías 40, nós temos um relato ainda profético do profeta Isaías sobre o que aconteceria. E depois aconteceu. E aí eu quero que vocês agarrem essa chance e oportunidade de fazer o certo. E vamos fazer o certo, porque isso vai fazer bem para a gente, tá bom? Isaías 40, verso 3. O Josué, então, foi aquele sucessor de Moisés, que colocou o povo dentro da terra, porque Deus falou, assim como fui com Moisés, serei contigo.
Assim como Moisés ordenou na lei, também você siga, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas siga prudentemente. Maravilha. Dê mais atenção ao que eu já falei. Aí a gente aprende aqui, Isaías capítulo 40, verso 3. Quem eu sou, quem você é nessa história? Sabe que é super importante saber que você é peça fundamental para aquilo que vai acontecer, né? É super importante. Então vamos entender isso aqui, ó. Versículo 3 de Isaías 40. Vós, do que clama onde? No deserto. Vocês estão clamando? Considero, não julgando, mas ensinando que muitos não clamam, viu, gente? Muitos reclamam. Existe uma diferença bem grande, é ou não é? Vou te contar um testemunho rápido que eu contei durante o dia, até para ficar justo, de uma mãe que conheço pessoalmente, ela que me contou esse testemunho da conversão do filho dela. O filho dela era gótico. O filho dela era gótico. Sabe o que é gótico, né? Que parecia um vampiro no meio da rua. De verdade, ele era assim. Essa mãe, então, ela foi e contou para mim como que aconteceu a mudança do filho, que estava em pleno acontecimento, na verdade, na época. Estou falando isso de quase 10 anos atrás, pessoal. Já posso dizer isso já. E aí ela chegou para mim e falou assim, pastor, um dia eu fui na igreja, não era eu pastor, mas ela contou como que foi. E é esse o desafio que muitas pessoas têm, de dar atenção à voz de Deus e zelar por essa voz que ela ouviu. Aí ela contando para mim, ela falou assim, olha, eu fui na igreja, falar com o pastor, falando assim, pastor, eu preciso de uma instrução porque o meu filho está rebelde. Ele já era adolescente para adulto, na verdade, se eu não me engano, já estava entrando na fase adulta. E ela falou, ele sai sexta-feira à noite, só volta segunda-feira de manhã. E já chega depois desses 2 dias dopado, né? De bebida, de droga, sei lá o que ele usava. E aí ela estava esperando uma instrução do pastor, e o pastor falou assim para ela me contando, olha, você vai prestar atenção no que eu vou falar, e você vai fazer exatamente o que eu vou falar. Não altere, não faça diferente. Você está me entendendo? Ela falando que o pastor foi assim com ela. E está certo, às vezes tem que ser assim mesmo. Tem uns teimosos, e ela era um pouquinho teimosa, ela mesmo falou. Aí ela falou assim, mas calma aí, o que eu quero? O que eu tenho que fazer? Porque normalmente, quando uma mãe fica muito tempo esperando, ela fica preocupada. E quando chega, ela vai lá e dá uma bronca, alguma coisa do tipo. Como você fez isso? Você me deixou preocupada, aquela coisa toda. Você podia ter acontecido alguma coisa, aquela coisa toda, que é normal. Só que ele falou, você vai seguir essa instrução. Você vai esperar, ele vai. Como tem costume de ir. Aí você sabe a hora que ele volta mais ou menos, sei. Então você vai ficar esperando ele, do domingo para segunda, na madrugada. E quando você estiver esperando ele, você vai fazer uma xícara de café, perto, ou seja, vai fazer o cafezinho, vai ficar com uma xícara de café quentinha, perto do horário de ele chegar, esperando sentada na sala. E quando ele abrir a porta, a primeira coisa que você vai fazer é abraçar ele, beijar e falar que o ama. E depois você vai apresentar para ele o café, você vai servir ele o café e vai tomar café com ele ainda. Ela falou assim, pastor, está de brincadeira. Depois meu filho passar o final de semana fora, eu vou fazer isso? Falou, você vai. Você quer que ele mude ou não quer? Então você vai fazer isso. E aí ele até citou a frase, a ovelha ouve a voz do seu pastor, então me obedece. Ela me falando, tá, gente? Só estou comentando o que ela me falou. Bom, eu sei que chegou esse período, final de semana, ela foi exatamente como o pastor fez e falou, vou fazer, não custa nada, né, gente? Para quem já está do jeito que está, não é que ela fez? Bom, o filho dela chegou, ela foi lá, abraçou, beijou, falou que ama, serviu o café, falou, vamos tomar um cafezinho junto, mostrou o quanto que ele é importante. Olha, você dá atenção àquilo que Deus já tem falado. Muitas vezes a gente já ouviu isso inúmeras vezes de outras formas, só que a gente muitas vezes não faz. O ego não deixa, o pensamento humano também, aquela coisa toda, o fulano fez. Bom, eu só sei que o menino não só recebeu essa instrução da mãe, ou seja, esse amor real que a mãe tem por ele, ao invés dela sair apontando o dedo e condenando já de primeira, ela demonstrou o que Jesus nos ensina, que é amar, né, pessoal? É amar. E não é um amor qualquer, o amor não dá liberdade ao erro. Normalmente quem ama corrige. Mas antes de corrigir é bom amar, né? É bom mostrar que realmente você se importa com a pessoa. E aí o que aconteceu? Chegou o próximo final de semana, depois que ela fez isso, segundo o testemunho, os amigos normais do dia a dia ligaram, falou, vamos sair? Ele falou, não vou não estou com vontade. Começou a acontecer o seguinte, o motivo de ele sair é porque ele não se sentia bem dentro de casa. No momento que ele se sentiu amado dentro de casa, ele começou a ter o desejo de ficar. Às vezes são pequenos detalhes, né, gente? Que a gente não presta atenção, mas Deus já falou. Aí o que aconteceu? O cidadão não foi mais. Passou-se um tempo, ele começou a ir na igreja. Esse mesmo pastor que deu essa instrução para ela, que foi rude aparentemente, batizou o filho dela nas águas. Mas depois passou-se um tempinho, eu virei o pastor dela, também passou um tempinho, quando fiquei sabendo, o menino já estava pregando como pastor em outra igreja. Deus transforma ou não, gente? Só que você quer essa mudança também?
Não é mágica. Foi mágica que aconteceu? Não. Foi uma campanha que ela foi lá e jogou sal na cara dele? Não. Foi atitude. Não estou falando que você não pode fazer propósito, mas não adianta se você não demonstrar quem realmente aquela pessoa é para você. Deus já tem falado isso quantas vezes, pessoal? Quantos pastores foram usados? Quantos cultos já não foram falados? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantos exemplos e testemunhos você viu e você não prestou atenção ainda? Quer mudar o marido, mas não sabe nem como amar o marido? Como? Não dá, gente. Eu vou fazer campanha 7 semanas pela transformação. Deus pode mudar? Pode, mas vai demorar 20 anos se você não tiver atitude. Agora, se você tiver uma atitude, muda. Transforma. Quantas vezes o Senhor nos ensinou? Josué, você vai seguir a minha direção. Você não vai desviar nem para a direita, nem para o fanatismo. E nem para a esquerda, nem para a libertinagem. Você vai seguir prudentemente o caminho que eu estou lhe mostrando. De uma forma bem fácil de explicar, tá, pessoal? E você vai seguir, você vai conquistar. Simples. Quando a gente entende como que faz, a coisa tudo funciona. Mas quando a gente não entende, não funciona. A gente pode fazer a coisa andar. Então, o que eu quero que você entenda no Isaías 40, verso 3? Voz do que clama no deserto. Está difícil? Clama. Mas não é um clamor religioso. Presta atenção em mim. Esquece os barulhos de criança por aí. Esquece, senão você vai perder a bênção. Voz do que clama, a voz que clama. Eu tenho sido esse clamor da minha casa. E não é um clamor de ficar lá simplesmente orando, pondo a mão na cabeça. É demonstrando o que eu tenho falado. Olha só. Preparai o caminho de quem? Do Senhor. E depois, povo de Deus, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Semelhante a esse versículo, nós temos João 1, versículo 23. Na verdade, é a recitação desse versículo que a gente acabou de ler. É gostoso a gente ouvir, pessoal, o que realmente muda. Não é? Você ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, você olhar para uma pessoa e falar assim, você tem importância, sabia? Sabe por que eu oro por você? Porque eu te amo, porque eu quero você bem. Sabe por que eu quero que você pare de beber isso que você bebe? Porque isso não só te faz mal, mas faz mal para toda a nossa família. Então não é uma questão de perseguição disso ou daquilo, é simplesmente o bem-estar que eu quero que você tenha. Porque como que eu vejo uma pessoa que eu amo se matando devagarzinho com álcool ou droga e eu fico bem, eu não consigo ficar bem. Então meu desejo é que você deixe. Não porque você pode ser agressivo se você bebe, mas porque você está se perdendo e se matando. Eu quero você bem. Já demonstrou o amor por essa pessoa e não como um julgamento, mas sim como um cuidado? Seja mais diligente às coisas que tem ouvido e vai ver o resultado que vai vir. Mas fala aí para quem está aí, brigando, que não olha nem na cara um do outro, não é verdade, gente? Dá para a gente fazer a coisa andar, gente. Se não está contente, ore a Deus, Pai, me dá a alegria de servir ao Senhor, se está difícil. Mas se está um deserto, eu vou clamar, e no deserto eu vou ter resposta. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 23. Esse aqui é João Batista, tá? Estavam questionando quem ele era, aquela coisa toda, e ele vai lá e responde assim, disse. João Batista respondendo, profeta. Eu sou a voz do que clama onde? No deserto. Pastor Vitor, esse aí é João Batista. Ele fala, por que você não pode ser? Clama no deserto, seja a voz de hoje. Ele simplesmente viu um versículo, lógico que hoje a gente chama de versículo, na época não era, né, gente? Ele pegou a escritura, aonde Isaías falava, e ele recitou ela dizendo, eu sou essa voz. Então seja essa voz que clama onde, gente? O que acontece quando você clama no deserto? Os caminhos são o quê? Endireitado. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele citou a palavra, povo de Deus, está tudo escrito já, ele criou algo novo? Não, ele só deu atenção que já estava escrito. Dá atenção que já está escrito, você vai conseguir. Vai ter resultado. Vai ter mudança, não vai? Vai ter pessoas libertas. Vai ter filhos que se tornarão obedientes, porque na verdade essa é a essência, a obediência é uma coisa muito bonita. Mas vai ter motivação para ser obediente. Porque ele vai ter um pai presente. Ele vai ter uma mãe presente. Não é gostoso isso, gente? Imagina só aquele jantar ou almoço de domingo. Lembra quando que era? Bom, na minha época, né? Não sei isso agora. Mas se juntar toda a família, macarronada, aquele refrigerante, aquele negócio todo, piada sem graça do tio. Mas todo mundo feliz. Nem todos eram assim, né? Mas gostoso hoje em dia, meu pai do céu, é difícil acontecer isso. Algumas vezes acontece, acredito eu, mas não era para ser mais comum. Vamos aproveitar, seja você a voz que clama e mostra
qual é o caminho, mas não é um caminho acusador, é um caminho que endireita de verdade. Como aquela mãe, que era um pouquinho difícil de entender, mas soube endireitar naquele momento o caminho do filho. Mas às vezes tem dois e um filho consigo, outro não. São direções diferentes. Mas todas elas, pessoal, está aqui, ó. Deus já falou ou não falou? Deus está falando. Quantas e quantas vezes? Então, vamos dar mais atenção às coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O caminho da salvação já nos foi apresentado. Cabe a nós sabermos este caminho, aceitando a Jesus, nos convertendo dos maus caminhos, como qualquer ser humano precisa. Sabendo eu o caminho que leva à salvação, todo mundo considera que, se eu sei o caminho, eu posso levar outros também? Esse é um grande desafio dos dias atuais, hein, gente? Nós estamos querendo levar as pessoas ao caminho da salvação se a gente mesmo não passou ainda por lá. Aí é difícil, né? Aí, irmão, você tem que aceitar Jesus, viu? Por quê? Porque o pastor falou que se não aceitar, você vai para o inferno. E você aceitou, irmão? Está olhando a mulher do outro ainda e está de boa. Não funciona assim, né, gente? Gosta de tirar umas casquinhas, mas tá beleza. Então, para você pode, para o outro não. Não, o caminho é o mesmo, gente. Santidade, temor, respeito, que é o temor a Deus, as outras coisas mais, cobiçar somente a sua esposa, que ela já é sua mesmo, não precisa ficar cobiçando, e assim por diante, ser realmente uma pessoa de Deus aonde você for. É tão difícil ser de Deus assim? Povo de Deus, uma forma bem simples de explicar. O mundo está no maligno, correto ou não? E vocês estão onde? É simples. Se vocês estiverem em Deus, quem é de Deus não peca. E aí? Agora, se o mundo está no maligno e eu estou no mundo, então você está no maligno também, fazer o quê? Vamos sair do maligno, pessoal? Vamos entrar no que é bom? O caminho de Jesus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, isso é Salmo 18:30, e é um escudo para todos que nele confiam. Olha que maravilha, nós estamos guardados, fortalecidos. Então o que eu preciso fazer para dar tudo certo na minha vida? Jogar na Mega Sena e ficar rico? É isso? Se alguém faz isso, para hoje, viu? Você não vai querer dinheiro do que é sangue dos outros. Mas também, se quiser continuar, não falem que eu não avisei, viu, gente? Mas outras coisas mais. O que eu preciso? Dar mais atenção ao que eu já tenho ouvido, gente. Deus, o Senhor, me lembra de tudo que eu preciso para continuar. Deus, o Senhor, me lembra de tudo que eu necessito para avançar. Vamos avançar, gente? Há vidas que dependem de mim, de vocês, não é só de mim não, de vocês também. Familiares seus que estão precisando que uma voz clama lá dentro da casa deles, do deserto. Está difícil, mas tem que ter alguém que é positivo lá dentro, que fala do amor de Deus e que pratica, porque falar todo mundo fala, mas praticar, sabe aquela coisa boa assim que você chega e fala, poxa, olha, este é Jesus, quem? Aquele que deu a vida por você e me salvou, e eu estou te perdoando. Por que eu estou te perdoando? Porque Ele me perdoou, não tenho como guardar mágoa de você, porque Ele perdoou quem eu sou. Dá para entender o que é isso? É a voz que clama no deserto, endireita o caminho do Senhor, porque Ele está chegando com bênção e você não pode ficar de fora. Tem coisas para acontecer na vida de todos que creem. Eu quero fazer parte desses todos que creem. Vocês também ou não? Deixa Ele te abençoar. Ele vai te lembrar, Ele vai falar com você, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai te fortalecer, Ele vai abrir portas, pessoal. Eu comentava segunda-feira, acho que foi segunda ou domingo, não sei. Mas fala, olha, ainda que tenha a porta fechada, que alguma coisa fez ela fechar, fica tranquilo. O dono da chave é o seu Deus. Ele tem a chave para abrir de novo. É só você acreditar e deixar Ele trabalhar. Vamos deixar Ele trabalhar na nossa vida? Ô voz que clama no deserto, seja a diferença na sua casa. Leve a sua família ao plano da salvação, mais do que com palavras. Também é bom falar, tá, gente? Mas com ações. Com a expressão verdadeira de Cristo, que é esse amor tão maravilhoso que Deus nos deu e que nos faz lembrar com mais cuidado as coisas que Ele já falou e já fez. João Batista, bom, eu citei esse versículo como base, porque ele simplesmente falou, eu sou essa voz que clama no deserto. João Batista preparou o caminho para Jesus, e a gente não? Tem muito coraçãozinho sem Jesus que a gente vai falar e as pessoas vão falar, eu aceito. Você foi o João Batista daquela pessoa? Vamos fazer a diferença, gente? Deixa Jesus usar vocês. Só quero que vocês entendam. Ele escolheu você como escolheu Josué. Moisés é a representação da velha aliança quando Deus deu a lei. Jesus é a nova aliança e Deus deu a graça. Hoje, por intermédio do que Jesus fez, nós levamos a palavra para a nossa família com a ajuda dele, porque Moisés morreu, mas Jesus vive.
Jesus ressuscitou. Ele está conosco ou não está? E nos faz todos os dias lembrar de tudo que Deus prometeu e que Ele vai cumprir. E uma das coisas que Ele prometeu é que se você crê em Jesus, o que vai acontecer com a sua família? Vai ser salva. Vocês creem nessa promessa? Então Ele te lembra mais uma vez, continue crendo nele e Ele vai salvar você e sua família. Não vamos perder ninguém, né, gente? Não precisa perder? Não precisa. Vamos ganhar? Vamos fazer Ribeirão Preto e todo o Brasil, e por que não dizer o mundo, conhecer esse Deus maravilhoso que a gente serve? Esse que salva, esse que liberta, esse que não deixa que a gente tenha ansiedade, que está aí tá pairando no coração de muitos de nós, tentando atrapalhar também, que atrapalha na verdade, que faz a pessoa achar que está morrendo, na verdade não está tendo nada. Jesus é vida. Vamos descansar no que Ele tem falado, porque está vindo o que só Ele pode dar. Vamos receber essa bênção ou não? Então eu vou convidar você a ficar de pé, porque Ele é Deus presente.